Deus é o dono do lugar. Estamos aqui com o Monte Webcast especial Belo Horizonte. Estou aqui com a Roberta Alves. Eu não sei como é que ela conseguiu fazer isso tudo aqui. Eu consegui o espaço, ela veio aqui, já veio aqui, olhou, achou gente para fazer. São 3 eventos fazendo na cidade. O estúdio é maravilhoso e esse é o 3º episódio de muitos. Roberta, apresenta a nossa convidada aí. Hoje nós estamos com a doutora Sarita, gestora da Emagrecentro, né? E vamos conversar com ela para entender mais sobre empreendedorismo e o que a nossa imagem comunica quando antes da gente abrir a boca, né, gente? A gente já está comunicando. Então, a gente vai falar hoje com a doutora Sarita. Oi, pessoal, tudo bem? Que honra, gente, estar nesse canal, estar nesse podcast. Prazer, muito obrigada pelo convite, obrigada, viu? Gente, esse cenário aqui, essa estrutura, eu conheço vários estúdios, nunca vi nada parecido. Né? Parabéns, eu tô de queixo caído, você também tá, não tá? Estamos. O Pedro, quando mandou a foto da parte de dentro, mandou a foto de dentro. Ele me escondeu todo por trás, pra gente mesmo se surpreender. Né? Até camarim eu tive, gente. Até camarim eu sei que fui usurpado pelas meninas, mas eu tive o meu momento de camarim lá, que tinha meu espaço e tal. Foi bem bacana, muito bacana. E vai ser uma parceria de milhões. Querida, bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. É um presente estar aqui, né? Eu falo que é uma bênção, né, gente? Deus guia os passos da gente. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, o quanto, né? Eu sou gestora do Emagrecentro Nova Serrana, né? Emagrecentro é uma rede de franquias. O senhor, né, tá cuidando com a minha amiga, doutora Carol. Beijo, Carol Bessa. Beijo, Carol. E a Emagrecentro é uma rede de franquias, né? De emagrecimento, de saúde. E hoje em dia, estamos no exterior, só trazendo, né, na Espanha. Estamos também nos Estados Unidos e estamos ampliando para a Índia, gente. Sim. Não vou abordar aqui a questão da obesidade como uma pandemia, que a Carol já trouxe, né, muito bem explicado. Mas eu vou trazer aqui como que a nossa imagem, o processo de cuidado e de autocuidado interfere nos nossos resultados dentro da nossa empresa e no nosso processo, nossas conquistas profissionais. Doutora Sarita, eu era muito avesso a essa questão da imagem. Assim, essa questão do padrão, Você pode ver aqui, ó, na minha foto, cabelo grande. Eu tinha um estilo, né? E aí a própria doutora Carolina Bessa vem trabalhando isso comigo, né? A questão de, querendo, existe um padrão, embora seja contra, né? Posso ter a minha opinião, mas existe um padrão. E para a gente poder furar certas bolhas, a gente tem que se adaptar. E aí, sim, a questão da imagem, né? Então, fiz questão antes de cortar o cabelo, de fazer a barba, de vir mais alinhado do que normalmente eu costumo fazer. Já é um início, né? De uma mudança de estilo, para atender essa demanda, né, que existe da imagem, né? E isso nós não estamos falando de compreensão física, né, parte estética, e nem de beleza, porque também já é um outro assunto. Sim. Né? O que acontece? Nós somos seres visuais, tanto que os nossos olhos estão à frente, certo? Porque proteção e tudo. Em 3 segundos, o nosso cérebro já faz uma leitura da gente, do cérebro do outro, na verdade. Então, assim, quando você me olha, em 3 segundos, você já faz uma leitura completa de mim. Você já tem uma expectativa sobre mim, a meu respeito. E o que acontece nesse contexto? Não é igual, realmente, não é igual o Montanha falou. Não é um padrão, né? Mas o que acontece? A beleza, ela está automaticamente ligada, que o nosso cérebro já liga, a sucesso, a prosperidade
E a saúde, para se ter beleza, é necessário se ter saúde. Porque com a mudança do tempo, que antigamente as Madonas, né, que tinha aqueles corpos, né, lindos, né, todos cheios de curva, e a gente passou por um processo, né, nos anos 90, da ascensão da Gisele Bündchen, com um processo de modelo, né, um estereótipo de medida, 60 de cintura, 90 de quadril, um estereótipo mais magro. Mas hoje em dia já temos um equilíbrio em relação a isso. Com todo esse processo, a gente tem hoje um ideal de sucesso, de prosperidade, de beleza e de saúde. O nosso cérebro automaticamente já olha para alguém, já identifica isso, em questão de 3 segundos. E eu falo muito com as minhas meninas, né, lá na clínica. Eu falo assim, gente, a primeira coisa que você vende é a sua imagem. Você acorda, você tá assim, e você se cuida. Se você vai viver aquele dia, se cuide. Porque o modo como você se cuida determina exatamente o modo como as pessoas irão te tratar. Como o outro vai te abordar. Ah, mas eu não quero ser metido, mas eu não quero ser isso que as pessoas têm um pouco, né? Essa crença do autocuidado. Eu trabalho com estética e com beleza há 5 anos, né? A clínica é de emagrecimento, de estética, de saúde e de beleza, né? Porque tem os procedimentos estéticos. Tem gente que tem esse preconceito. Ah, mas isso é fútil, mas isso é assim. Não, não é. Sabe por quê? Porque exatamente observa. O dia que você está melhor apresentado, a sua autoestima como está, que geralmente a autoestima ela já está ligada à sua autoconfiança, os contratos que você fecha. E quando você não está tão bem apresentado, você fala assim, vou de qualquer jeito, né? O dono do Facebook vai de qualquer jeito, Steve Jobs. Gente, mas eles já são o dono do Facebook e Steve Jobs, né? A gente tem que trabalhar muito para chegar lá. É outro contexto. Só que aí observa como que o cenário, como um todo ele te trata. Né? Como todo ele te recebe. Então, assim, isso é uma questão de neurociência. Não é que a gente também, igual eu falo muito com as minhas pacientes, mas eu vou viver cuidando de corpo, eu vou viver cuidando disso. Não, não é isso. Não é idolatrar. Tem que ter o equilíbrio, não é a idolatria. É literalmente o bom senso do cuidado. Como eu me sinto bem em relação a isso? Eu me olho no espelho, eu estou satisfeita? E como que o outro me percebe? Eu passei por um processo de organização da minha imagem, porque eu sou profissional da saúde. Né? Minha primeira graduação, eu tenho 2, finalizando nutrição. Minha primeira graduação, eu sou enfermeira. E a gente estuda muito. Então, quem é muito assim, muito do estudo, eu não ligava muito para a parte estética, falando bem sinceramente, né? Era assim, era literalmente assim, não, é minha competência. Né? Só que o seguinte, como que as pessoas, eu passei por isso, elas olhavam para mim, eu gastava dentro do consultório, eu medi isso, de verdade, porque eu ia com um jaleco, assim, simples, branco, normal, não usava maquiagem, só protetor solar, eu gastava de consulta, de primeira consulta, exatos 20 minutos com um paciente para mostrar para ele que eu tinha capacidade de cuidar, de entregar resultado. Porque ele olhava para mim, assim, meu cabelo preso, roupa branca, tênis, né? Porque eu trabalhava dentro da enfermagem. A gente meio que tem um padrão, né? Assim, dentro da saúde, né? O nosso corre-corre, a gente acostuma com isso. Não é que tá errado. Eu gastava 20 minutos de consultório falando sobre quase todo o meu currículo, falando sobre processos cognitivos, falando para ele quase toda a questão fisiológica para ele ver que eu tinha capacidade de cuidar dele. Aí eu comecei a observar isso, eu cronometrei, eu falei assim, gente, por que todo cliente eu tenho que fazer isso? Ele chegava já com a linguagem, né, corporal, com o braço cruzado, olhava para mim assim de canto, essa menina aqui não sabe nada. E aí eu falava assim, gente, que isso? Mas eu sei, olha a minha experiência, eu ficava assim, né, super abismada com isso. Aí eu comecei a prestar atenção, aí eu comecei a ir mais arrumada para a clínica, para atender os pacientes. Gente, eu não preciso nem, tipo assim, falar muito. Eles nem perguntam se eu sou formada em quê.
né? Eu falo por questão de segurança e de respeito. Uhum. Exatamente. Eles querem A saber do imagem resultado. fala por si. Eu nem falo muito mais. Então, isso me trouxe um menos gasto de energia. Isso me trouxe credibilidade. Então, eu falo não só por mim, quando eu falo muito com as meninas e eu falo com os meus pacientes. Quando eles estão passando no processo do emagrecimento comigo, né? E eu falo assim, dessa seguinte maneira: você vai perceber que a sua vida financeira vai mudar. E todos os seus relacionamentos também. Começa a se observar a partir de hoje e até o final do seu tratamento você me conta. E é fato, porque exatamente quando vai ocorrendo o processo da perda de peso, do autocuidado, porque não é só a perda de peso, a Carol explanou muito bem, falando que tem todo um cuidado interno que a gente tem, que é muito único do Emagrecentro. É só a gente, nós somos a marca mais confiável e a melhor marca de emagrecimento do mundo é o Emagrecentro. Tô puxando sardinha, não é porque eu sou profissional e eu conheço. E o que acontece? Os nossos pacientes, ele tem todo um cuidado, não só estético, mas também questão da espiritualidade, né? Da questão da mente cognitiva, porque a gente aborda muito a questão da medicina do estilo de vida. O ser humano é um todo, um ser muito complexo, né? E é social também. Dentro dos meus pacientes, e isso é fato, eu consigo até colocar como dado estatístico, todos eles começaram um processo de emagrecimento comigo. Tem pacientes que, Sarita, eu não estou conseguindo ir na consulta porque aumentou a demanda do meu trabalho. Fechei mais contratos. Eu tenho muitas pacientes que são empreendedoras. Elas estão trabalhando até tarde, que na minha cidade é fábrica de sapato, né? Aumentaram as demandas. Muitas melhoraram a questão de relacionamentos. Ciclo, né? Ecossistemas, né? Com que vivem. E isso, de repente, nem necessariamente elas emagreceram, mas o processo de autoestima... De transformação interna. Você falou de autoconfiança. Então, ela já vai para uma reunião, ela já vai para uma situação diferente. Uma forma diferente. Não é nem só o processo do emagrecimento, que eu falo assim, o emagrecimento, né? Porque a minha clínica é um pouco voltada para isso, mas é o processo do autocuidado. Porque elas começam a beber mais água, elas começam... E eu coloco muito ritual para elas, né? Coloco, você vai agradecer. Não sei como é que é. Você vai, sabe como é que é, né? Você vai agradecer. Madrugada, tô chamando a atenção. Pois é, vai beber água, vai higienizar seu rosto, vai passar... E eu coloco, se não vier de batom aqui na clínica, eu não vou atender, não. É obrigatório lá na clínica as meninas irem de batom. Mas justamente para estimular isso. E pequenos detalhes fazem muita diferença para o nosso cérebro. Quando que seu corpo e seu cérebro entende que é um novo da sua vida? Quando que ele tá, tipo assim, nossa, agora eu vou arrebentar de sucesso, acabou, tipo assim, aquela vida passada, aquela escassez, eu quero um novo agora. Eu tava conversando com a psicóloga ali fora sobre os medos, ela vai trazer muito bem abordada essa estrutura, a Jordana. E o que acontece? O seu cérebro só consegue caminhar para algo novo, consistente, progredir, deixando para trás, não voltar naquela crença limitante, né? Tirando aquela escassez, falando de prosperidade, quando ele vê mudanças. Reais, todos os dias. E é constância, não é fazer só um dia. Então, quando você se olha no espelho, tem aquela rotina nova do autocuidado de lavar o... Ops, ele falou para não bater no microfone, eu falo com as mãos, né? Já bati no microfone na mesa, né? Quem me conhece sabe, da mão voa. Então, o que acontece? Quando ele vai vendo isso, vai beber água, lava o rosto, se cuida. É melhorando a alimentação, tirando alguns, porque os alimentos que produzem a gordura hoje, multiprocessados, eles são extremamente inflamatórios. Quanto mais gordura a gente tem no nosso corpo, a gente tem inflamação cerebral. Então, nosso cérebro, ele fica, a parte toda cognitiva, desfalcada, focada em combater essa inflamação, porque ele entende que o corpo ele está em adoecimento. Então, quando você vai cuidando disso, é literalmente tirando as cascas e subindo degraus e liberando para o novo. Então, nosso corpo, nós seres humanos, nós somos muito perfeitos. Eu falo, quanto mais eu estudo, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, pronto, agora eu deixo minha fé de lado. Eu pensei nisso no primeiro dia, né? Porque a gente vai emergindo, né, na biologia, né? Muito profunda. Pois não, quanto mais eu estudo, quando eu lembro das aulas de bioquímica pura e aplicada, mais eu falo assim, só Deus pode fazer algo tão perfeito. Só Deus pode fazer algo tão excelente. O corpo nosso, ele é muito perfeito. O nosso cérebro é muito perfeito. E quando você vai cuidando, você se sente mais autoconfiante e você vê que você consegue
progredir e prosperar. Até aqueles planos que você falava assim, não, isso não é para mim, você avança. Porque o seu cérebro fala assim, se você conseguiu acordar 6 horas, beber um copo com água, olha como que o cérebro é. Se você conseguiu acordar 6 horas, ter essa disciplina, beber um copo com água, lavar o rosto, raspar a língua e etc., fazer a caminhada, algo simples assim, ter essa constância, você consegue se matricular no novo curso, você consegue abrir uma nova empresa, você consegue... Ele pega pequenos detalhes que você venceu, coisa básica, e fala assim, não, então você consegue o mais complexo, você consegue prosperar. Então, é tudo de pequenininho, detalhes. Eu quero conseguir ter essa ambição aí para caminhar aqui. Não tem essa, infelizmente, eu não gosto disso. Se bem que hoje aqui eu caminhei pra caraca, eu dei tanto lá no funcionário lá. Né? Para a questão do empreendedorismo na perda de peso, a caminhada é um fator maravilhoso. Porque quando você caminha, você está andando para frente. Certo? É um processo autoterapêutico perfeito. Porque quando você está andando para frente, você está mandando para o sinal, para o seu cérebro que a vida ela é para frente. Um novo está começando. Eu falo muito com meus pacientes da seguinte maneira. Não precisa começar com 2 horas de academia. Não precisa lá comprar milhões de creme. Não, nós vamos começar com o básico do básico do básico. Dá uma voltinha no seu quarteirão para mim, tomando um solzinho de manhã. 1 minutinho. Você consegue fazer isso? Quando você consegue fazer isso, seu corpo, ele já pede mais. Ele já não quer mais 1 minuto. Porque é bom. Ele quer 2, ele quer 3, ele quer 4. Aí, quando você vê, aquilo não te satisfaz mais. Aí, você quer 1 hora de treino, 2 vezes na semana na academia. Quando você vê 2 horas de treino por semana, já não é mais satisfeito, né? Já não é satisfatório, já não é prazeroso. Aí, você vai 3, você vai 4, você vai 7. Até o fato de colocar a roupa, colocar o tênis, descer na escada, voltar de novo. Isso, para quem não faz nada, já é um estímulo. Eu, quando começo a mentoria, também é uma das situações que a gente sempre coloca, de pôr a caminhada. A caminhada também ajuda a organizar as coisas na mente. Sim. Não é só uma caminhada. Muita coisa ali. E o que eu oriento com os meus pacientes? Você vai pegar uma música, eu gosto muito de uma frequência. É uma frequência, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Né? É uma frequência de 528 Hz. Isso. Você vai fazer uma caminhadinha, começa só com 20 minutos para mim. Se 20 tá muito, 10. Já me ajuda. Começa com ela, 10 minutos dela, tomando um solzinho. Se não for possível aquele da manhã, aquele primeiro, né, gostoso, aquele do finalzinho da tarde, do pôr do sol, sabe, das 4 horas... Para mim já é o suficiente eu ouvir nessa frequência. Você não tem noção do poder transformador cerebral que acontece na sua vida. Porque o que acontece, gente? Motivação, palestra motivacional. Gente, a gente nunca vai estar motivado para nada. Nunca. Se um dia você dormir mal, você já acorda meio triste no dia seguinte, meio depressivo. O segredo tá na constância e cuidar do órgão mais precioso, da sua mente. E frequência, nossa, eu tô passada de vocês colocar também a frequência do emagrecimento. Eu coloco. É surreal, minha filha. 500, essa frequência que ela tá falando é alegria e um monte de coisa vai acontecendo ali. Por isso dá tanto resultado, assim. Sim, porque a gente olha pro paciente, a gente olha para você, por exemplo, eu não olho para você o seu peso na balança e a sua dieta. Eu já falo pro meu paciente assim, você para mim não é um número. Você não é uma dieta. Você é um ser humano. Então, a gente acaba abordando todas as suas áreas. E aí vira e fala assim, como que é a sua rotina? Aí conta, eu trabalho assim, desse jeito. Então, vamos estabelecer uma rotina nova para a Roberta? Vamos organizar isso? Porque nisso nós vamos conseguir resultado nesse processo. Se você seguir direitinho, eu te garanto que daqui X tempo, o peso é só consequência. É só o que você consegue mapear. É só o que a gente consegue mapear. Tem todo algo por trás. E aí o paciente vai fazendo. E vai fazendo. E aí aí começa, restaura casamento, melhora os relacionamentos interpessoais. Eu tenho um depoimento lindo de uma paciente que ela falou assim pra mim. Ela é uma empresária muito bem sucedida em Nova Serrana. Ela tem, né, a questão calçadista, ela é muito forte.
E ela falou pra mim algo muito assim. Minha clínica, ela é bem charmosa, né? Eu não fiz uma clínica grandiosa, não. Vocês vão lá conhecer. Ela é bem charmosa, toda cheia de decoração. Eu tava pensando, vou fazer um monte de webcast lá. Pode fazer. Tem vários cantinhos instagramáveis. Ela é bem charmosinha, bem aconchegante. Instagramáveis. O negócio é chique. De tirar foto e tal. O negócio é chique. E aí, o que acontece? Ela virou pra mim e falou assim, e eu tenho um limite de pacientes para atender por horário, para manter a qualidade de atendimento, e esse aconchego que eu me propus a colocar para aquela região, porque eu sabia como que seria aquela região. E ela virou, sentou e falou assim, Sarita, eu oro a Deus todos os dias por você, para você construir aqui algo assim 10 vezes maior que essa clínica. Aí eu, glória a Deus, eu recebo. Aí ela virou e falou assim, eu achei que ela ia brincar, né? Ela virou, nesse dia, até engasgo na hora de lembrar, ela falou assim, sabe por quê? Porque aqui eu não mudei só minhas dobrinhas nas costas, que são as gordurinhas que a gente tem, assim, do sutiã, né? A mulher não gosta. Aqui eu me mudei por completo. Antes eu achava que o problema era minha filha, meu ex-casamento, meu marido, meus colaboradores. Mas aqui eu vi que o problema não era eles, o problema era eu. Eu me mudei por completo. E como ela tem várias. Esse depoimento, quando ela falou, foi tão espontâneo assim pra mim, que a gente nem tem como gravar, que são coisas que a gente escuta. A gente vê que... E ela falou assim, e hoje a minha empresa é outra. Hoje eu sou melhor com meus funcionários. Hoje os meus funcionários trabalham com mais gratidão. Hoje tudo dá certo. Antes eu só chegava reclamando e tudo estava dando errado. Gente, na hora que ela falou isso, a gente vê o poder transformador de pequenos detalhes todos os dias e que hoje, dentro do mundo contemporâneo e do mundo muito corporativo, a gente vai negligenciando. A gente negligencia esse autocuidado, essas pequenas coisas. E é isso, e é o pequeno que faz grande, é o pequeno que faz toda a diferença. Né? Então, por isso a gente tem hoje, eu falo muito da nossa autoimagem, eu dei uma palestra para empreendedores em Divinópolis falando sobre gestão de imagem. Como que começa um processo de gestão de imagem? Como que você quer prosperar e como quer empreender? Todo mundo me pergunta isso, porque eu comecei do zero absoluto, né? Quem me acompanha na rede social, eu vou contando as histórias, né, lá. Eu comecei do zero absoluto, vendendo doce no supermercado. Aí, com esse dinheiro, eu fiz um curso de vendas e moda. E depois e com o dinheiro que eu peguei dessa agência, né, de vendas, eu fiz um curso de cosmetologia e eu vendia cosmético na faculdade, pagava as despesas da faculdade. Então, assim, cada curso eu fui, como que eu falo assim, rentabilizando e aprimorando em mais conhecimento, né? Então, muita gente chega pra mim hoje e fala assim, Sarita, como que você fez? Você prosperar? Que curso que você fez? O que você fez? Eu falei assim, linda, começa do básico. Começa cuidando de você. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tenho pra isso. Eu falei assim, então vamos cuidar da mente que tá palpável? Então, vamos fazer o básico. Começa bebendo água todos os dias, comendo direitinho todos os dias. Ah, e qual livro e qual curso? Eu falei assim, olha, tem um livro maravilhoso, acessível a qualquer um. Começa lendo o livro de Provérbios. Decora esse livro. Porque quando você fortalece a sua mente te leva a qualquer lugar. Seu corpo te vende 3 minutos, né? 3 segundos, na verdade. Ele te vende, né? Que mostra que você é um excelente profissional. Mas a sua mente, não a parte cerebral, neurônio, fisiológica, não. A parte de mente mesmo, né? Cognição e emoções, que ela gere tudo isso, ela te leva em qualquer lugar. E para quem quer empreender... É verdade, eu tô aqui. E para quem quer empreender, para sobreviver a todas as crises, para poder alcançar todos os objetivos, porque quem gosta de empreender não quer ficar só ali, não. Ele quer crescer, né? Já tá um negócio aqui, engateando outro ali, a Roberta com 2 livros aqui, eu tenho certeza que já tem um terceiro na mente, sim, né? Um quarto montanha também, com vários trilhões de projetos que eu tenho certeza. Isso. Então, para você seguir tudo isso, porque é natural da mente empreendedora, a sua mentalidade precisa estar forte. Sabe, a sua mentalidade precisa estar, assim, extremamente inabalável. Quando eu tinha acabado de comprar o Emagrecentro, porque eu era sócia de uma unidade, e eu tinha 6 meses que eu tinha entrado dentro dela, veio pandemia. Gente, quando eu falei assim, em fevereiro de 2020, né? Eu falei assim, janeiro, agora eu vou arrebentar. Entrei, tinha 6 meses só, coloquei a casa em ordem, vou voar. Meu momento, né? Tinha passado o maior perrengue para chegar lá. Minha filha veio em pandemia. Gente, no dia que eu recebi aquele decreto do prefeito para fechar, eu tinha saído do hospital para poder dedicar exclusivamente a empreender e tal. Eu respirei e fiz assim, eu falei assim, eu não vou aceitar isso.
Eu não aceito isso. A minha empresa não vai fechar nessa pandemia. Todo mundo falando que é para eu voltar para o hospital e tal. Não vai fechar. Eu sei do meu propósito, eu sei do que eu quero e eu vou continuar. Gente, e o trem deu certo. Em plena pandemia, a empresa cresceu, contratei profissionais, o trem crescia. Mas, se a minha mente não tivesse linkada, se ela não tivesse forte, se eu não soubesse... Por que eu falo livro de provérbios? Porque no livro de provérbios, ele te ensina conduta e sabedoria. Não tem como você ter uma empresa próspera se não tiver conduta e sabedoria. Como você vai tratar seus colaboradores, como você vai gerenciar seus contratos, o que você vai oferecer para o seu cliente. Não é só você entregar um bom produto, porque antes a empresa começa em você. A empresa é a sua essência. Então, dentro da sua essência, isso vai refletindo para o resto. Aquilo que você é por dentro vai refletindo por fora. E é assim, é tudo. Sim. Né? Então, aí, o que acontece? O livro de provérbios, ele te ensina princípios e base. Isso eu estou ensinando para quem quer começar do zero, tá, gente? Então, tem uma mentoria já a caminho? Oi? Tem uma mentoria a caminho? Uai, eu acho que eu tô dando mentoria de graça todinha. Todo dia tem alguém. Isso aí, vamos estruturar, tá aberta. Não, todo dia tem alguém, Sarita e não sei o que, né, e tal. Peraí, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. Case de sucesso não tem jeito, né? Vai ter que dar explicação e tal. As pessoas vão perguntar. Dia 8 eu tô gravando podcast no Rio. Aí o dono lá já tá me acompanhando nos stories. O dono de lá vai falar, como é que foi? Como é que foi isso aqui, lá? Aí eu vou contar. Vamos. Entendeu? Então, assim, adquirindo conhecimento e passando para frente. Entregando resultado. E aí o pessoal, eu tenho muito aluno da área da estética, que eu dou muito curso livre, e todas elas seguiram passo a passo que eu ensino nos cursos. E todas elas estão, assim, com muito sucesso, com suas clínicas, com suas salas, ganhando muito bem, porque dentro dos cursos eu ensino, olha, você vai fazer assim, 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 dentro da área da estética. Ultimamente eu não tenho dado tanto curso mais da área da estética, porque eu tenho outros projetos e outras para empreendimento, né? Então, acaba que eu fechei para dar curso de estética. Nova Serrano vai ficar pequeno, hein? Nova Serrano vai ficar pequeno. Amém. Ó, eu sei que, assim, tem muita coisa para você contar, assim, muita coisa para você explorar. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, foi essa questão mesmo essa questão que a gente estava conversando no início de aparência e tudo mais. Eu ainda não tenho essa percepção de autoconfiança. Eu não tenho essa percepção porque, assim, muitos contratos que eu fecho é online. Mas a gente vê nos eventos, né? Na verdade, essa mudança vai acontecer nos próximos eventos, né? Mas a necessidade disso, né? Para as pessoas te acolherem, né? Eu não posso reclamar da forma que eu era recebido, do jeito que eu sempre fui. Mas eu acho que pode triplicar essa percepção a partir desse momento. E, na verdade, te conhecendo agora, porque a gente, quando trabalha com pessoas há muito tempo, a gente acaba que a gente já entende a essência muito dela só de lê-la. Do jeito, eu falo assim, do jeito que a pessoa anda, eu já consigo lê-la, né? Algo assim, não é julgando, mas entender. E você é uma pessoa extremamente fina, extremamente elegante, extremamente, assim, convidativa, extremamente, assim... como que eu posso dizer? Tem de várias qualidades. Então, igual você fala, abriu assim, que eu não ligava muito antes, porque você era igual eu, né? A gente confia tão bem no nosso trabalho, no taco, que a gente não cuidava. Mas não é que é uma questão obrigatória. Claro, se você se sente confortável, tá tudo certo. É uma questão de saúde, né? Questão, assim, que hoje um norte diferente, né? Porque você hoje é uma inspiração para muita gente, né? E muitas pessoas vão olhar para você e se inspirar no seu processo, né? A gente tem que olhar a nossa vida como que a gente não vive pra gente, a gente vive muito pro outro. A nossa vida é uma inspiração pro outro, né? Então, assim, quando a gente promove uma mudança pra gente, a gente inspira outras pessoas. Mesmo que não seja interessante que você falando sobre essa questão, até para me te passar, para você falar suas considerações finais. Deus me colocou no meu caminho, através do meu trabalho, né? Eu trabalho para o Sindicato de Rodoviários no Rio, e um cara que joga bola, eu acho que ele é o dobro do meu tamanho, inclusive. Aí jogando um vídeo dele que viralizou, ele jogando bola, jogando muito bem, inclusive. O dobro do meu tamanho.
E eu até falei, não, pô, o cara jogava igual a mim, pô. Nos meus tempos eu jogava assim mesmo. Aí eu fui pesquisá-lo. Cara, ele está no processo de emagrecimento também. Eu não sei se é pelo emagrecimento, mas é um processo também que ele está tendo com um acompanhamento. Só que ele está muito mais lançado a essa questão de emagrecer. Então, ele vai treinar na areia, ele joga bola, ele joga tênis, e tudo quanto é coisa de correria, mais musculação, ele está presente, ele está nisso. E já está lançado nisso. E ele, inclusive, cresceu nas redes sociais dando motivação para outras pessoas com relação a isso aí. Olha só como é que são as coisas, né? A gente tá indo nesse movimento aí que você falou sobre o caminhar, que eu posso demorar um pouquinho a perder peso por conta de não fazer exercício físico, né? Só mudando a alimentação, você acaba regredindo nisso, né? Mas é só um insight que a gente... Tive que ir para Piracicaba para pegar e agora vim aqui para BH para consolidar. Para consolidar. Considerações finais, obrigado pela participação. E eu vou colar contigo, porque tem muita gente para a gente trazer aqui de lá de Nova Serrana se a gente não tiver que falar. Sim. Verdade, concordo. O que eu posso dizer em questão, assim, que a gente começou a falar o tanto que a nossa imagem vende, né? E assim, as considerações finais. Vamos falar para um público, para todo o público, né? No contexto geral. Quem quer empreender, quem está no caminho. Comece pelo porquê. Por que você deseja empreender e fazer isso? Quando você tem essa resposta muito clara, você automaticamente, segundo passo, você olha para si. O que eu tenho que fazer em mim para poder chegar nisso? E não precisa de grandes saltos, não precisa de subir grandes escadas de uma vez. Como eu falei antes, comece pelo básico, comece pelo 1% todos os dias. O segredo é 1% todos os dias. Então, quando você começa bebendo água que seja, começa fazendo uma oração que seja, começa com 20 minutos por dia que seja, né, de caminhada. Então, quando você começa com esse pouquinho, no final você vê a trajetória que você traçou e o tanto que você se orgulha disso, e você vai perceber que esse tempo dedicado, que é o que eu converso muito com as pacientes, esse tempo que você dedica para você não está gastando, você está investindo, você está economizando, porque na verdade isso volta, como a outra falou que dinheiro é energia, realmente dinheiro ele é energia, ele não é matéria, isso volta para você em questões financeiras. Sim. Então, eu falo isso de dados estatísticos das clientes, eu falo por minha vida também. Depois que eu comecei a me cuidar e fazer isso, isso voltou. Então, o que eu considero hoje? Cuide-se da sua autoimagem. Quando eu falo assim, não é só da questão externa, mas também interna, porque é todo um elo, porque tudo isso volta e te leva para o caminho do sucesso. Isso tudo volta. E não é só apresentar também, né? Ser muito belo, gente. Porque, como diz Coco Chanel, a beleza é quando o interior é tão belo quanto o exterior. Quando a gente cuida do que é por dentro, a gente reflete isso por fora, transborda muito por fora. Então, o que eu considero, assim, há uma gama para a gente continuar falando, né, disso. Primeiramente, cuide-se da mente, corpo, alma, mente e espírito. Essa base estando muito bem alicerçada com processos, né? Eu falo muito de processos muito bem feitos, nessa rotina muito bem feita, o restante vem como consequência. E você vai alçar voos que você nunca imaginou chegar. Como é que vai te achar? Rede social? Rede social da clínica Emagrecentro Nova Serrana. E o meu Instagram é doutora.Sarita Andrade. Pessoal, estamos lá. Maravilha. Para quem tava nervosa, né? Deu show, né? Roberto, vocês são excelentes. Deixa a gente muito à vontade. Gratidão, gente. Maravilhoso. Agradecer a Sarita, tá? Por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. E... é maravilhoso. Essa conversa nossa casou muito. O livro também que eu estou lançando agora é sobre isso aqui. Essa rotina. Ela pontuou muito pro Emagrecentro, né? E por isso que tem esses resultados incríveis. Ela não cuida só daquilo ali. Ela cuida da mente da pessoa. A hora que transforma é uma outra coisa. Então, assim, existe passo a passo, quem está aí com a gente, existe passo a passo para tudo, gente. Só que não pode parar, tem que todo dia fazer ali o seu pouquinho. Vamos que vamos.
Ó, mesma coisa que eu fiz, não combinei com ela, não. Mesma coisa que eu fiz com a Patrícia, eu vou convidar. O pessoal que quiser saber mais sobre empreendedorismo, sobre emagrecimento e sobre imagem, autoimagem, autocuidado, a gente vai liberar uma reunião fechada para os primeiros 5, pelo menos 5 pessoas que disserem nesse comentário, eu quero. Diz que eu quero, a gente já vai entrar em contato, vai te mandar como é que vai fazer para a gente poder agendar a data e tomar uma reunião exclusiva com a doutora Sarita e vai orientar. E aí, quer ser mais profundo, se aprofundar mais, aí ela vai te atender com mais calma, com mais tranquilidade num momento futuro. Então, diz aí, eu quero, comenta aí, aproveita já para se inscrever no canal, dar aquele like e beijo do pesadão, Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Obrigada, gente. Tchau, pessoal, muito obrigada. Arrasamos.